Boa noite a todos, mais uma vez. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, estudando mais um pouquinho a respeito das obras de André Luiz. E hoje nós vamos estudar a obra Nos Domínios da Mediunidade e vamos dar continuidade àquele prefácio de Emmanuel que nós já estudamos. Agora nós vamos dar continuidade com o capítulo 1, que se intitula Estudando a Mediunidade, né? Aquele prefácio que se intitulava Raios, Ondas, Mentes e Médiuns, deu um embasamento para o que vai ser continuado aqui, o que nós iremos continuar estudando aqui agora, neste capítulo 1. Nós iremos aprofundar um pouquinho mais naquela temática do pensamento, de ondas, e vamos aprofundar um pouquinho mais aqui nas bases para a compreensão da mediunidade. Então, aqui, só para a gente relembrar, a obra Nos Domínios da Mediunidade, ela é a 8ª obra da coleção A Vida do Mundo, no Mundo Espiritual, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, e ela foi escrita inicialmente em 1955. Então, nesse primeiro capítulo agora, nós iremos conhecer, então, o instrutor Aulus, que é quem vai instruir André Luiz e Hilário ao longo dessa obra, Nos Domínios da Mediunidade. Nós iremos entender um pouquinho da história desse instrutor Aulus e vamos conversar a respeito dessas temáticas que nós já trabalhamos no prefácio de Emmanuel, mas que também são muito citadas, muito mencionadas aqui nesse primeiro capítulo. Esse instrutor Aulus, ele, conforme eu mencionei, que vai orientar André Luiz e Hilário no campo das ciências mediúnicas, que é de interesse de ambos, né, tanto de André Luiz quanto de Hilário, se aprofundar um pouco mais, compreender um pouco mais a respeito da mediunidade. E esse instrutor Aulus, esse espírito elevado, Aulus, ele vai ser o instrutor desses dois, de André Luiz e de Hilário, a pedido do ministro Clarencio. E nós podemos observar na obra de que Aulus era um dos companheiros mais competentes e mais entendidos nesse assunto a respeito de mediunidade. E ele olhava para André Luiz e para Hilário, conforme nos é relatado na obra, não apenas com o interesse de um irmão mais velho, mas também com uma afetividade de um pai. Ele demonstrava ali um amor, uma afetividade de um pai enternecido, conforme nos é relatado. André Luiz comenta que aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais estranho patrimônio mais entranhado, e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação quando eles viam Aulus reportando-se às necessidades humanas. Nessa partezinha aqui, a gente já pode observar por que ele era tão competente, tanto no assunto, por que ele era tão capacitado assim a instruir André Luiz e Aulus. Observemos bem que ele fala aqui que aliavam-se nele uma substanciosa riqueza cultural, mas também um patrimônio de amor. Então, ele tinha ali todo o conhecimento necessário e também ele emanava esse amor quando ele falava, por exemplo, das necessidades humanas, quando ele estava ali disposto a auxiliar André Luiz e Hilário. Então, a gente pode observar nesse companheiro, Aulus, um desenvolvimento ali dessas duas asas que a gente tanto fala, da necessidade do conhecimento e do amor. Mas o que a gente pode falar a respeito da jornada de aprendizado de Aulus? O que esse instrutor já havia passado enquanto encarnado aqui no planeta Terra e mesmo no plano espiritual? O que ele já aprendeu? Quem que era esse ser? Bom, a gente sabe muito pouco a respeito disso, mas o pouquinho que a gente sabe, que nos é retratado na obra, essa sigla NDM, é sempre referente à obra Nos Domínios da Mediunidade. Então, foi de lá que eu retirei essa informação. Então, nós vamos observar ainda, nesse primeiro capítulo da obra, que em 1779, Aulus interessou-se pelas experimentações mediúnicas quando ele conheceu Mesmer, lá em Paris. Então, em 1779, ele já se interessava por essas experimentações mediúnicas. Quem que foi esse Mesmer? Vamos falar um pouquinho desse Mesmer, que já foi falado, se não me engano, em alguns estudos aqui, mas só para a gente relembrar um pouquinho qual foi o trabalho dele, o que ele fez. E segundo o Wikipédia,
Franz Mesmer foi um médico nascido lá na região, que atuou na região sudoeste da Alemanha, e ele foi o fundador da teoria do magnetismo animal, também conhecida como mesmerismo. Então, essa teoria de magnetismo animal, olha só que interessante. Aulus, em 1779, se interessa por essas experimentações mediúnicas, que foi justamente quando ele conheceu Mesmer. E se a gente puxar lá no Wikipédia, em 1779 foi justamente o ano que Mesmer publica em Paris um relato, depois de ter tentado publicar essa tese dele, esse relato dele em diversas universidades e sem sucesso, ele finalmente consegue publicar um relato analítico histórico sobre a ciência que ele vinha desenvolvendo, que era intitulado Memórias sobre a Descoberta do Magnetismo Animal. Então ele expõe essa tese que ele defendia, que existia um fluido que era capaz de interpenetrar tudo, e esse fluido poderia ser utilizado, inclusive, na cura de doenças. Ele conclui que o magnetismo humano emanava forças mais poderosas, inclusive, do que as forças emanadas por um ímã, e por isso ele denomina esse termo, ele denomina isso como sendo o magnetismo animal. E ele poderia ser utilizado na cura de doenças. No início, segundo lá no Wikipédia, a teoria dele teve uma boa aceitação, essa tese dele, mas depois caiu em descrédito. Certo, mas o que seria então esse magnetismo animal? Conforme já foi falado ali, que ele se interessa, em 1779, Aulus se interessa então por essas experimentações mediúnicas e pelo trabalho de Mesmer lá em Paris. E aí cita a respeito dessa parte de magnetismo animal. Se nós formos então lá naquela obra, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, de Allan Kardec, eu gosto daquele início onde tem um dicionáriozinho que nos ajuda a compreender esses termos. Então, quando foi falado aqui a respeito de Mesmer e de magnetismo animal, o que seria esse magnetismo animal? Lá na obra, Kardec menciona, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, Kardec menciona que magnetismo animal é assim chamado porque existe uma certa, por conta da analogia que se faz com o magnetismo mineral. Só que, tendo a experiência demonstrado que essa analogia não existe, ou essa analogia é apenas aparente, então essa denominação de magnetismo animal, ela deixa de ser precisa. Então, nós não podemos pensar em magnetismo animal da mesma forma que nós pensamos em magnetismo mineral. Todavia, Kardec diz que como esse termo já estava consagrado por um uso universal, então era melhor deixar dessa forma. Conforme ele mesmo comenta, haveria mais inconveniência do que utilidade se ele fosse modificar o nome. Então, algumas pessoas substituem esse termo, magnetismo animal, pela palavra mesmerismo, justamente por ter sido lá estudado por Mesmer, conforme nós mencionamos lá em 1779. Só que essa expressão até agora, até a época de Kardec, não havia prevalecido. Então, o que ele vem explicar? Tá, mas até aí ainda não se explicou o que é o magnetismo animal. E aí Kardec, nessa mesma obra, ele explica que o magnetismo animal, ele poderia ser definido como uma ação recíproca de dois seres vivos, então um ser vivo A e um ser vivo B, que proporciona ali, existe uma ação recíproca desses dois seres vivos por intermédio de um agente especial que é chamado de fluido magnético. Então, o magnetismo seria essa ação recíproca, o A interagindo sobre o B agindo sobre o A por intermédio desse fluido magnético. Isso seria o magnetismo animal. Mas o que é o fluido magnético? Aí, se nós formos lá na obra Evolução em Dois Mundos, nós vamos compreender que o fluido magnético constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. Então, é uma emanação de uma força oriunda da mente, mas que está ali sob a alavanca da vontade. Então, esse termo é muito importante, porque é um fluido, mas ele está ali regido por essa alavanca da vontade. E na mesma obra, Evolução em Dois Mundos, tem três aspectos muito interessantes quando estão sendo discutidos alguns dos atributos, algumas das características a respeito desse fluido magnético. Olha só que interessante.
o fluido magnético ele poderá atuar sobre as entidades celulares do veículo físico, e, em particular, as células sanguíneas e as células do sistema imunológico, determinando o nível satisfatório dessas células, dessas entidades celulares, no nosso corpo físico, auxiliando aí o nosso sistema imunológico. Então, o fluido magnético pode atuar, inclusive, sobre essas entidades celulares do nosso veículo físico, conforme está na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Em seguida, também é comentado a respeito do orar em benefício dos outros, auxiliando-os através dessa energia magnética que está à disposição de todos os espíritos que estejam ali, de fato, dispostos a auxiliar. Então, esse orar em benefício do outro é sempre auxiliar a assegurar-lhe melhores possibilidades de autorreajustamento, ou seja, ao orar pelo outro, nós estamos assegurando uma oportunidade, uma possibilidade de autorreajustamento da própria pessoa para a qual nós estamos orando se reajustar. Ou seja, ele comenta num outro aspecto a respeito da vontade. Quando ela é fortalecida, a vontade fortalecida no bem, ela pode auxiliar o soerguimento, ela pode auxiliar a soerguer uma vontade enfraquecida de uma outra pessoa. Então, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem. Ali, então, auxiliando para que essa vontade que estava enfraquecida, ela volte a se ajustar, ajustando-se ali a confiança, e ela própria auxilie o seu reajuste, o seu equilíbrio indispensável. Isso está lá na obra quando se fala a respeito de passe magnético. E por que nós estamos falando a respeito desses conceitos? Vejamos que Aulus foi o instrutor ali, sugerido por Clarencio, que auxiliasse André Luiz e Hilário no conhecimento ali a respeito da mediunidade. E nós estamos vendo aqui tudo que Aulus já conhecia, a quantidade de conhecimentos que Aulus já tinha adquirido quando esteve encarnado aqui no planeta Terra e que havia continuado no plano espiritual. Pois, quando ele reencarnou também no início do século passado, isso aqui nós temos que lembrar que a obra foi escrita em 1955, então no início do século passado foi justamente a época o século passado que ele está comentando aqui, é justamente a época de Kardec. Então, Aulus reencarnou na França e apreciou de perto as realizações de Kardec na codificação do Espiritismo. Então, olha a bagagem de conhecimentos que esse espírito ele foi acumulando ao longo das suas reencarnações. E ele acaba, então, ele finaliza o seu corpo físico ali, os dias na França, depois de vários decênios que foram consagrados à mediunidade e ao magnetismo. Por isso que nós comentamos aquilo ali a respeito de fluido magnético, um pouco a respeito de magnetismo animal, e vamos falar aqui que são as bases aqui mais para frente também, que nós vamos comentar a respeito da mente, tudo isso do pensamento, das bases para que nós possamos, então, estudar a mediunidade. Né? E ele consagrou ali estudos, então, dedicados à mediunidade e ao magnetismo naqueles moldes científicos da Europa naquela época. E depois que ele desencarna, ele prossegue no mesmo rumo também no plano espiritual. Ele continua trabalhando ali no seu apostolado educativo. E vejamos qual é a função que ele está desempenhando. Ele dedica-se agora à obra de espiritualização no Brasil há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos desde quando a obra foi escrita, 1955. Então vejamos o tempo que esse espírito já se vem se dedicando a essa obra de espiritualização no Brasil. Então, vamos continuar aqui falando a respeito da obra nos domínios da mediunidade, que Aulus ele vem convidar André Luiz e Hilário para escutar a palestra de um amigo. Esse amigo, o instrutor Albério, ele vai falar ali para um pequeno grupo olha que interessante, grupo de aprendizes encarnados e desencarnados. Então, nós temos um grupo de espíritos que vão assistir a palestra desse instrutor Albério. Mas, dentre esse grupo, nós encontramos com espíritos que estavam desencarnados, mas também aprendizes encarnados, no momento do sono físico, no momento em que a pessoa
ela vai para planos, nesse caso aqui, indo para um plano mais elevado, aprender. Então, vejamos a importância do nosso sono físico. Então, a importância de conduzirmos bem o nosso dia e a hora de dormir, para que nós possamos ir para esses lugares também aprender no momento do nosso repouso do corpo físico, uma vez que o espírito não vai descansar, ele vai aprender, ele vai continuar trabalhando no plano espiritual. Então, nesse recinto, que é chamado aqui um vasto recinto lá do Ministério das Comunicações, vai então André Luiz e Hilário ser apresentados ao instrutor Albério. E ele começa a palestra. E quando ele começa a palestra, ele fala justamente de algo que nós comentamos no estudo passado, há um mês atrás, quando nós falamos do prefácio dessa obra, quando nós falamos a respeito das mentes, a respeito de raios, a respeito de ondas e a respeito de médiums. Olha o que Albério começa falando aqui para nós. Dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E era aquilo que a gente já havia comentado. A mente é o espelho da vida, ela reflete em toda parte aquilo que nós temos dentro de nós. Nós refletimos, nós emanamos tudo aquilo que nós criamos com a nossa mente. Então, ela é o espelho da vida e ela é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E olha que interessante também o que o Albério continua dizendo. O universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Então, o universo, que nós pouco compreendemos ainda, é a exteriorização do pensamento divino. Nós vamos adentrar um pouquinho mais nisso, tentando compreender um pouco mais a respeito desses conceitos. Mas ele nos diz aqui que da superestrutura dos astros, ou seja, daqueles gigantes, daquelas estrelas gigantescas, das galáxias que formam as galáxias, até a infraestrutura subatômica, onde nós falamos ali dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons e das partículas ínfimas ali dentro de um átomo, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Tudo isso está mergulhado, então, tudo que nós conhecemos, desde a superestrutura dos átomos até a infraestrutura subatômica, está mergulhado nessa substância viva da mente de Deus. Então, assim como os peixes e aquelas plantas aquáticas também estão ali contidas no oceano, estão ali mergulhados em uma substância que é a água, temos ali os peixes e as plantas aquáticas. Da mesma forma que tudo que nós conhecemos no universo está mergulhado nessa substância viva da mente de Deus. E nós falamos no estudo passado a respeito do plasma divino. Quando nós falamos que o fluido cósmico é o plasma divino, que é o hálito do Criador, ou a força nervosa do Criador. E nesse elemento primordial vibram e vivem todas as constelações, sóis, mundos, todos os seres, da mesma forma dos peixes no oceano. Isso estava, se não me engano, na obra Mecanismo da Mediunidade ou Evolução em Dois Mundos. Agora me fugiu em qual obra que se encontra essa fala. Mas nós estudamos isso no mês passado, quando nós estudamos o prefácio dessa obra por Emmanuel. E aqui nós estamos vendo o instrutor Albério falando justamente isso. Tudo está mergulhado nessa substância viva da mente de Deus. E esse universo a se estender aí pelo infinito é justamente a exteriorização do pensamento de Deus. Vamos então agora recorrer à obra Mecanismos da Mediunidade, onde fala: identificando o fluido elementar, ou hálito divino, por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador, ou seja, exatamente o que o Albério, o instrutor Albério, que estava dando a palestra, que André Luiz e Hilário estavam assistindo a pedido de Aulos, falou aqui anteriormente. Exteriorização do pensamento divino. E aqui a mesma coisa, expressando o pensamento do Criador. Então, o universo como um todo, de forças dinâmicas, ele está ali expressando o pensamento do Criador. Então, olha só,
Aqui ele começa falando desse fluido elementar, que nós entendemos desse fluido elementar, que se ele não existisse, não teria essa força mantenedora de todas as associações, conforme nós vimos também lá em O Livro dos Espíritos, que é como se a gravidade não fosse possível se não existisse esse fluido cósmico universal. E todo o universo, ele expressa o pensamento do Criador, conforme nós mencionamos ali também. Nos fundamentos, isso também está no mecanismo da mediunidade, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, ou seja, todo o universo, conforme foi falado, ele expressa esse pensamento imensurável do Criador. E sobre o plasma divino, e sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. Então, vejamos bem, o pensamento, nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. Conforme nós mencionamos aqui, esse plasma divino, esse fluido cósmico, sobre ele, então, vibra, que é o hálito do Criador, conforme nós mencionamos, ou a força nervosa do Criador, sobre esse plasma divino, então, vibra o pensamento mensurável, ou seja, que é possível medir, porque o pensamento do Criador é imensurável, mas da criatura é mensurável. Então, sobre ele vibra esse pensamento da criatura. E conforme nos diz o instrutor Albério, como nós somos filhos do Criador, nós herdamos dele essa faculdade de criar e desenvolver, de nutrir e de transformar. Mas existe uma grande distinção nessa questão da cocriação, pois existe a cocriação em plano maior e a cocriação em plano menor. Nós aqui somos co-criadores, mas em planos menores. Nós somos co-criadores em plano menor. E no plano maior, o que é? Vamos discorrer um pouquinho a respeito disso, tendo como base a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, do Criador, operam as inteligências divinas a ele agregadas. Então, aqui nós estamos falando de inteligências muito superiores a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível, ou seja, estamos falando aqui de inteligências que estão em um processo de comunhão indestrutível com o Criador. Essas inteligências gloriosas, nós estamos falando aqui de seres, de inteligências muito, muito, muito evoluídas, que nós nem conseguimos, no momento, imaginar. Mas essas inteligências, elas pegam esse plasma divino e convertem esse plasma divino em habitações cósmicas de múltiplas expressões. Quando ele fala de múltiplas expressões, ele está se referindo a habitações que sejam radiantes ou obscuras, que sejam gaseificadas ou que sejam sólidas, diversas expressões, diversos tipos de habitações, diversos tipos de mundos, diversos tipos de estrelas, diversos tipos de planetas, diversos astros que se movem no espaço. E essas moradias, elas perduram por milênios e milênios, mas com o tempo elas se desgastam, conforme nós podemos observar naquelas chamadas supernovas, naquelas explosões de estrelas que possuem uma alta massa, e quando elas explodem, elas emitem ali uma luminosidade que é mais brilhante do que toda aquela galáxia na qual ela está hospedada. Então, imaginemos nessa explosão dessas estrelas o tanto de luz, a luminosidade que é emitida por elas. Essas estrelas, muitas vezes, podem ter sido moradas, elas não estavam ali à toa, mas depois de muitos e muitos milênios, bilhões e bilhões de anos, elas vão ali se desgastando e se transformam. Então, a gente observa que o espírito criado, ele pode se informar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Ao passo que nós vemos aqui, então, que essas criações, elas também se transformam. E essas criações, né, foram cocriação por essas inteligências gloriosas que estão ali em processo de comunhão indestrutível com o Criador. Mas elas se modificaram, porque só Deus, só o Criador, é, de fato, o Criador de toda a eternidade. E a cocriação em plano menor agora, fazendo uma analogia, nós podemos observar que as inteligências humanas utilizam o mesmo fluido cósmico. Só que o que nós
cocriamos? Então vamos pensar, é como se nós tivéssemos um artista muito desenvolvido na questão da escultura, por exemplo, capaz de esculpir ali de um mármore uma obra belíssima. Mas nós temos também uma inteligência, por exemplo, como eu, que não sei nada de escultura, não consigo esculpir nada. Mas se me der a mesma matéria, o mesmo material, o mármore e as ferramentas adequadas, e eu tiver que esculpir alguma coisa, com certeza não vai sair algo bonito, como um artista que consiga ali esculpir uma estátua belíssima. Não me lembro agora quem que conseguiu esculpir no mármore um aspecto de véu sobre o rosto da mulher. Aquilo é incrível. Então, vejamos, uma pessoa com aquele talento, o mármore é o mesmo, o material, a pedra, é a mesma, mas uma pessoa consegue extrair dali um trabalho belíssimo e outra ainda nem tanto, porque não desenvolveu essas aptidões. Então, da mesma forma, nós, agindo sobre o mesmo fluido cósmico, nós não temos essa capacidade de agir da forma como aquelas inteligências gloriosas da cocriação em plano maior. Nós aqui, atuando sobre esse fluido cósmico, que está em permanente circulação no objeto, no universo, nós atuamos ali como co-criadores em planos menores, formando, por exemplo, o veículo fisiopsicossomático. Quando falo ali a expressão fisiopsicossomática, está dizendo respeito ao mesmo tempo ao corpo físico e ao psicossoma, ou perispírito, corpo espiritual, em que se exprime, ou seja, de que o espírito necessita para se exprimir, e que abrange o mundo da humanidade encarnada, ou cunhando as civilizações que abrangem o mundo da humanidade encarnada e humanidade desencarnada. Então, dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal gerados pela mente desequilibrada ou criminosa nos círculos inferiores e abismais, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Então, nós também temos que tomar cuidado com isso, por conta de as mentes desequilibradas cocriarem ali lugares entenebrecidos, conforme é colocado aqui por André Luiz. Em seguida... Estevam, Oi? acho que a Zélia quer falar alguma coisa. Ô, Zélia, pode falar, desculpa, eu não estava vendo. Ou será que ela levantou assim? Ai, eu apertei errado. Perdão. Não problema não, tranquilo. Então, dando continuidade, o que o instrutor Albério nos diz aqui na obra Nos Domínios da Mediunidade? Então, vamos sempre assim, vou buscando trechinhos da obra Nos Domínios da Mediunidade e avaliando o que André Luiz e outros nos dizem a respeito daqueles temas em outras obras, para a gente poder complementar o que está sendo dito aqui nesse primeiro capítulo. Então, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, nós também podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nós a nossa individualidade, o ambiente psíquico que nos é particular. E é isso que é importante. O que nós estamos arrojando, o que nós estamos lançando de nós? Quais são os nossos pensamentos? Porque é isso que vai determinar a nossa individualidade, é isso que vai determinar o ambiente psíquico que nos é particular, é isso que vai determinar as companhias espirituais que nós estaremos ali afinizados e quais as correntes mentais que nós estaremos, então, assimilando. E olha só, dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que o cercam. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está nos comparando a esses mundos que se deslocam no espaço e que estão sendo influenciados pelos outros astros que o cercam, por conta dessa atração, dessa lei de atração que existe. Por exemplo, podemos citar um exemplo mais fácil aqui para a gente compreender, da Terra e da Lua, dessa atração que existe entre a Terra e a Lua, que fica orbitando, então, ao redor do nosso planeta. Então, semelhantemente a esses
acontecimentos que tem no universo, nós também agimos e reagimos uns sobre os outros. E isso, quando nós estamos falando de mediunidade, é de extrema importância para nós, né? Através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Então, olha só a importância. Nós estamos sempre agindo uns sobre os outros, agimos e reagimos uns sobre os outros. E isso depende justamente por meio da energia mental que nós emanamos, que nós agimos uns com os outros, né? E aquilo que nós comentamos da vez passada, no estudo passado, que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes que gera um plasma sutil que exterioriza-se a todo momento de nós. E isso oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação. Então, nós vamos criando ali com o pensamento, com a nossa mente, nós vamos emitindo determinadas formas, determinadas figuras que estão nos comandos de nossos próprios desígnios. Então, quando nós falamos em ideia, a ideia é organizada pelo ser espiritual. E o pensamento dá forma a essa ideia. E a vontade imprime movimento e direção. Isso foi falado, tudo isso que está aqui foi falado na obra Nos Domínios da Mediunidade. Então, como auxílio, eu recorri à obra Mecanismos da Mediunidade para a gente poder entender um pouquinho melhor. Olha só, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísicos, encontramos o pensamento por agente essencial. E ele define aqui o pensamento como sendo matéria mental. Não podemos esquecer disso, matéria, mas mental, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nós nos achamos submersos. Então, nós estamos aí submersos nesse mar de energia sutil, aqui falando, então, a respeito do pensamento. Então, no qual surpreendemos elementos que transcendem, ou seja, que nós nem conhecemos, transcendem o sistema periódico dos elementos químicos que a gente conhece aqui lá na nossa tabelinha periódica, com aqueles elementos que nós conhecemos. Transcendem isso muito além de diversos outros elementos que nós não temos ideia. Então, nós estamos aqui entendendo que o pensamento é o alicerce vivo para todas as realizações, no plano físico e no plano extrafísico. Então, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. No livro Ação e Reação, André Luiz aqui nos menciona um pouco mais a respeito do pensamento, falando que ele é uma força viva e atuante. E a velocidade dele, olha só que incrível, é superior à velocidade da luz. A velocidade da luz, se eu não me engano, é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então, 300 mil quilômetros por segundo já é uma velocidade absurdamente alta. O pensamento supera a velocidade da luz. E nós emitimos esse pensamento, e ele volta inevitavelmente para nós mesmos. Então, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós emitimos, volta para nós mesmos. E ele nos compele, ele nos impulsiona a viver de maneira espontânea naquela onda que nós criamos, que naturalmente se nos fixam no espírito, são fixadas em nós, quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo e da nossa atenção. Então, nós criamos aquilo, emitimos, e aquilo volta para nós, e ele se fixa em nós se eles forem alimentados pelo desejo e pela nossa atenção. Isso está no livro Ação e Reação. Toda mente é um dínamo que gera essa força criativa, produzindo o pensamento. Então, a mente gera esse pensamento, essa força viva, que atua como se fosse uma onda. E ela é projetada, conforme nós já mencionamos, com uma velocidade muito superior à da luz. Então, o que André Luiz comenta após falar a respeito disso? Ele comenta da necessidade que existe de nós nos situarmos em ideais mais nobres, de nós buscarmos propósitos mais puros na nossa vida. Porque a energia semelhante é atraída por uma outra energia que se assemelha a ela. Então, se nós estivermos ali estacionados nos vícios, na sombra, tudo aquilo que nós emitimos vai voltar para o nosso espírito, conforme ele falou ali, conforme ele mencionou. Ela vai voltar e ela ainda vai, então, ela vai ainda se harmonizar com outras
com outros elementos que com elas estão ali se afinizando e vai nos aprisionar. Mas não é aprisionar o corpo, é aprisionar a alma. É o que é muito pior no caso. Aprisionando a nossa alma, nós estamos ali fechados nesses pensamentos, nessas criações que nós mesmos emitimos e voltou para a gente, e também que encontrou ali sugestões, encontrou sintonia em sugestões que nos são ali acrescidas, uma vez que nós sintonizamos com essas outras inteligências que também pensam da mesma forma com que nós pensamos. E ali nós ficamos aprisionados, e é isso que nós devemos evitar. Como? Buscando os propósitos mais puros da vida, buscando nos conhecermos, buscando atuar conforme Jesus nos pede. Lembremos, então, do Evangelho de Jesus, de trazer o Evangelho de Jesus para as nossas vidas. Lembremos de praticar aquela questão do amor ao próximo, da compreensão, de sermos indulgentes, de sermos tolerantes a todo instante, e nós falamos isso de sintonia, nós falamos isso dessa necessidade de compreensão do próximo, de amor ao próximo, e nós sempre falamos isso, mas isso é necessário que seja realmente sempre falado, porque no dia a dia nós não conseguimos ainda colocar isso em prática. Então, nós precisamos de falar, nós precisamos de escutar, e eu, principalmente, que estou falando aqui para mim mesmo, porque eu preciso de escutar isso para que eu, aos poucos, consiga internalizar isso e consiga colocar em prática no dia a dia. Porque, em muitos momentos, nós deslizamos, nós deixamos todo esse aprendizado de lado e agimos conforme o homem velho que ainda está, e nós estamos lutando o bom combate contra esse homem velho a todo instante. Então, precisamos falar a respeito disso, sim, precisamos de conversar sobre essas questões a todo instante. O pensamento, olha só o que agora aqui é já na Revista Espírita, o que Allan Kardec nos fala? Olha a importância, por que nós precisamos de pensar nesses propósitos mais puros da vida? Porque o pensamento, ele não é simplesmente uma força puramente moral e abstrata, não. Porque se fosse assim, a gente não conseguiria explicar os efeitos do pensamento e ainda menos os efeitos da comunhão de pensamentos. Está lá na Revista Espírita de dezembro de 1864, onde ele fala que o atributo que diferencia um ser da matéria, um ser espiritual da matéria, é justamente o pensamento. E a vontade é quando o pensamento ele chega ali num determinado grau de energia, num determinado grau de excitação, e ele é transformado, então, em força motriz. E aí está a definição de vontade, o pensamento chegado a um determinado grau de energia. E é por essa vontade que nós, espíritos, conseguimos impor aos nossos membros do corpo alguns movimentos. Por exemplo, se eu quero levantar esse braço aqui agora, eu inicialmente pensei, é por conta desse pensamento que ganha essa energia e aí gera-se então a vontade e eu consigo levantar o meu braço. Se o espírito, espírito, conseguir fazer isso com o meu braço, que é matéria, imagina a possibilidade, a força que não tem o nosso pensamento de atuar sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Da mesma forma que o som, por exemplo, age sobre o ar. Então, imaginemos uma reunião, uma assembleia, onde nós temos ali diversas pessoas pensando, são diversos pensamentos. Se esses pensamentos estiverem cada um pensando para o lado, isso vai se assemelhar a uma orquestra completamente desafinada, onde o violinista toca num tempo, o outro violinista toca outra nota em outro tempo, completamente descompassado, e todos os instrumentos estão ali em completa desarmonia. Então, isso vai ser penoso para a gente escutar. Agora, se todos tocam ali a mesma nota, no mesmo compasso, no mesmo andamento, com o mesmo ritmo, a gente vai conseguir escutar uma melodia belíssima. Então, Kardec nos fala aqui que se até hoje as reuniões que se encontram muitas pessoas, elas não têm sido favoráveis, é pela dificuldade de se obter uma perfeita harmonia de pensamentos. Então, o que a gente precisa, quando nós estamos aqui estudando a mediunidade, é a harmonia de pensamentos. Nós precisamos que todos estejam ali, naquele momento, pensando na mesma forma, é pensando harmonicamente, é pensando no bem, é pensando em Jesus, é elevando o pensamento nas altas esferas da vida espiritual. Então, continuando aqui,
Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento. Olha só, é o que nós precisamos, enriquecer os pensamentos, incorporando no nosso pensamento os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós, ou seja, vem luz para a gente dessas esferas mais altas, e a gente só vai conseguir fixar, atrair para nós essa luz, a gente só vai estar sintonizado com ela a partir do momento em que nós tivermos enriquecido os nossos pensamentos. Isso por uma questão de sintonia, de afinidade, que Manuel Filomeno de Miranda vai falar um pouquinho para nós mais ao final, conforme eu vou mostrar. E aqui, então, nós precisamos de enriquecer o nosso pensamento, lembrando sempre que o nosso mundo mental é um espelho, que a gente vai arremessar essas imagens em direção aos outros, essas imagens que a gente cria. E todo o nosso pensamento, conforme nós falamos, volta para nós, conforme estava escrito lá no livro Ação e Reação. Então, esses reflexos mentais, eles que vão favorecer se a gente vai ficar estagnado ou se a gente vai andar para frente, se a gente vai ser impulsionado na nossa jornada evolutiva. Porque a gente vive no céu ou no inferno que a gente mesmo edificou. Isso, claro, falando metaforicamente, a gente vai viver num estado harmônico ou num estado perturbado, num estado de céu ou inferno, de acordo com o que nós criamos para nós. E a mediunidade, conforme é colocado aqui para nós, segundo o instrutor Albério, isso aqui eu estou falando da obra Nos Domínios da Mediunidade, a gente pode observá-la em diversos tempos e em diversos lugares da humanidade, desde missões santificantes até guerras destruidoras, desde as tarefas nobres e as obsessões pérfidas. Tudo isso guarda origem aonde? Então aqui, olha, nós estamos estudando, nós estamos vendo como que a mente e todos os demais conceitos que nós trabalhamos formam a base para nós entendermos aos poucos, ao longo deste e dos próximos estudos, principalmente, que nós voltaremos nesses temas sempre de mediunidade, nós estamos vendo como que esses conceitos formam a base para que nós possamos compreender a mediunidade, que vai ser tratada ao longo dos demais capítulos da obra. Então, todas essas guerras destruidoras, por exemplo, elas têm origem aonde? No reflexo da mente. No reflexo da mente, seja ele individual ou coletiva. Se todos estiverem pensando na mesma coisa em favor do mal, poderão sim surgir guerras destruidoras. E nós passamos por um período conturbado, onde nós vemos alguns conflitos acontecendo no mundo. E justamente isso nos chama a atenção para que nós possamos melhorar os nossos pensamentos e emitir bons pensamentos para que nós possamos melhorar a psicosfera do nosso planeta. É muito pouco aquilo que nós podemos emitir. Nós ainda não somos aqueles espíritos conforme aquelas inteligências gloriosas que nós estávamos comentando. Mas nós arrojamos de nós aquilo que pensamos. E se nós temos essa oportunidade, então que nós emanemos coisas boas para auxiliar nessa psicosfera do nosso planeta. E por fim, para finalizando aqui, já chegando ao final do nosso estudo, olha o que o instrutor Albério nos fala. Saibamos, assim, cultivar a educação. A gente precisa, então, de nos educarmos, aprimorando-nos a cada dia. Mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem o aperfeiçoamento, sem a purificação, sem o acrisolamento da individualidade. Olha só. Opa, desculpa. Então, eu só vou conseguir aperfeiçoar mediunicamente se a individualidade estiver purificada, estiver ali acrisolada. Por quê? Seria contraproducente, ou seja, não seria produtivo, se nós intensificássemos a movimentação da energia sem disciplinar o impulso. É a mesma coisa, por exemplo, de uma pessoa que está aprendendo música, que está aprendendo a tocar algum instrumento, ou que está aprendendo a cantar, e começa a colocar energia demais, mas a técnica está completamente errada. Quando chegar lá na frente, o que vai precisar de fazer? Voltar no início para corrigir aquele monte de problemas que tinha. E aí, na hora que chega lá, aí sim consegue aprender. Mas, do contrário, se não corrigir as bases, se não corrigir, se não tiver essa purificação, não vai conseguir fazer um bom trabalho da mediunidade, não vai conseguir atender essas inteligências que vêm para se comunicar conosco. Então, é perigoso possuir sem saber usar.
olha só, o espelho sepultado na lama não consegue refletir o esplendor do sol. Da mesma coisa que se nós não estivermos ali buscando a nossa purificação, nós também não vamos refletir coisas boas, nós não vamos conseguir refletir coisas boas. Da mesma forma que se nós estivéssemos agitados, igual a um lago, nós também não iríamos conseguir refletir coisas boas. Da mesma forma que um lago agitado não consegue refletir a imagem, por exemplo, de uma estrela que está ao longe. Então, nós precisamos de elevar o nosso padrão de conhecimento, apurar a qualidade das nossas emoções, exercendo constantemente aquelas virtudes superiores que o Cristo vem nos ensinar, lembrando que mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber qual onda mental que nós estamos assimilando. E por isso que nós comentamos a respeito de todos esses aspectos trazidos pelo instrutor Albério, pois nós precisamos de ficar atentos para qual tipo de onda mental, qual corrente mental que nós estamos ali, então, assimilando. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com duas mensagens do Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco, lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, onde ele comenta que quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Olha que importante isso que ele nos fala. E, por fim, a mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar aquele ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. Então, é com esses pensamentos de Manuel Filomeno de Miranda que eu gostaria de encerrar aqui hoje minha fala, agradecendo muito a vocês por estarem me ouvindo e agradecendo a Jesus pela oportunidade. Graças a Deus.